Olá, sou Glazélia Oliveira, gestora do NID, Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano, e estamos aqui nesse momento fazendo o terceiro episódio do Poder das Conexões, para falar de uma ferramenta maravilhosa que a minha amiga e sócia teve a ideia brilhante de criar. Eu apoiei e fizemos tudo Nós, juntos. Mas eu nós, falo isso, nossa. nós. Só que você, não, você vem com a ideia e eu falo assim, já está Já tá pronta. pronta. Você fala uma Você ideia e eu escreve, falo assim, já está pronta. eu gravo o áudio da ideia, você já tá lá. Já está pronta, Renata, que mais? É desse jeito a nossa parceria. Que é o LinkedIn. Eu já vou, assim, deixar ela começar apresentando do que fala essa ferramenta, essa conexão maravilhosa. Ah, a gente esqueceu de falar um detalhe no episódio anterior, que nós falamos no episódio anterior, né, no segundo sobre identidade. Nós atendemos as pessoas no desenvolvimento humano, pessoal profissional, através da nossa ferramenta, mas foi a nível mundial. Né, nós Verdade. tratamos pessoas, não foi Foi aqui no mesmo. Brasil ou nos Estados Unidos. É verdade. E o LinkedIn veio nessa Foi. necessidade de ampliar, porque eram mesmo. vários países, né, pessoas Foi, de a vários gente começou a países. pegar pessoas de outros países, é verdade. Isso, e você vê Glaze, LinkedIn. LinkedIn. Gente, eu vou falar pra você, Glaze. A Glaze me dá cada responsabilidade que eu vou te contar, viu? Eu tô aqui falando aqui nos bastidores pra ela, você vai falar, você vai falar. Mas vamos lá. Gente, esse é o LinkedIn, como vocês podem ver, né? Tem tudo a ver com tudo de conexão, né? Link, né? Para linkar as pessoas. NID, para continuar o nosso processo. E o G lá com o nosso Wi-Fi, que é para quebrar as fronteiras e ter a oportunidade de desenvolver as pessoas de qualquer lugar. Mas como foi que surgiu esse projeto? Como foi, Glaze? Como foi que esse surgiu? Foi durante o Covid, né, que as pessoas ficaram presas e às vezes... Covid-19 a gente estava empreendendo. Exatamente. A gente conseguiu inovar, né, de alguma maneira, dentro de todo aquele contexto ruim, e ajudar as pessoas através de uma nova ferramenta, porque o momento das lives foi um momento de ajuda também, não foi só um entretenimento, né, para a pessoa dentro de casa, né, que estava ali presa, mas a gente conseguiu levar conhecimento e inovar através dessa ferramenta do LinkedIn. Com certeza. De um convidado muito especial, quando você trouxe o Bruno. O Bruno tá na Índia. Falei, tá beijo onde? pro Bruno, manda um beijo pro Bruno. Bruno, Beijo. beijo pra você, tá? O Bruno tá na Índia. Eu falei, na Índia? Então, vamos lá, gente, vamos fazer essa conexão. Quantas coisas a gente aprendeu, quantas coisas, assim, vieram para nos inspirar, superar aquele momento que a gente estava passando aqui no Brasil e que estava ocorrendo no mundo todo. Então, eu acredito, assim, eu valorizo muito essa ferramenta por isso, porque eu tenho certeza que nós atingimos pessoas sem saber. Com certeza. Conseguimos ajudar a pessoa sem saber e de alguma maneira, além de ser estratégica, humana. Os exemplos, as histórias que eram contadas durante a programação do LinkedIn foi espetacular. Com certeza. E tudo que a gente faz é por propósito e missão. E eu volto a falar aqui para vocês. Coloquem na sua vida tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Coloquem propósito e missão, que vai dar certo. No final, sempre dá certo. E o LinkedIn, ele surgiu para isso. Na época do Covid-19, todo mundo ficou preso em casa. E eu e a Glaze estava no processo ainda do identidade para desenvolver as pessoas. E a gente começou a ver as pessoas ansiosas e conseguiam fazer, trabalhar e começou a desenvolver a ansiedade. Começou, né? A gente escutava muito a questão da depressão. E um dia, eu trabalhando, limpando casa, tava lá limpando, tava na minha quarta casa, e eu gravei um áudio pra ela e falei assim, Glaze, a gente vai fazer e lançar um projeto que se chama LinkedIn, onde a gente vai trazer convidados para poder começar a falar das suas histórias para que as pessoas possam aprender através do próprio case delas e usar a ferramenta do Storytelling. Para quem não conhece, o Storytelling é a arte de contar histórias. Foi essa ferramenta que trouxe e deu a identidade para o LinkedIn, porque a gente formatou o Storytelling para poder a gente trazer vários projetos para concluir o objetivo. Então, o que a gente fez? A gente criou um cronograma e começou a convidar pessoas para agregar. E a gente começou a fazer Outubro Rosa, Setembro Amarelo, a gente começou a fazer Novembro Azul, tem o do branco, que eu não lembro. Janeiro Branco. Janeiro Branco.
Então foi um ano em 2020, porque o Covid-19 começou em 2019, mas o LinkedIn ele deu mais forma em 2020, onde a gente fazia um cronograma, onde a gente convidava essas pessoas para dar conhecimento de graça, para que as pessoas pudessem se Isso. motivar e agregar valores umas com as outras. Então, o LinkedIn, né, Glass, ele vem muito com essa pegada mais social. Ele veio para realmente conectar pessoas, fazer a conexão de networking, abrir portas e fazer naturalmente de forma gratuita, sem intenção nenhuma, porque todas as pessoas hoje em dia falam muito assim: o que você quer em troca? E a gente falava assim: não, a gente não quer nada em troca, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente realmente somos amantes do conhecimento, somos amantes do desenvolvimento humano. Então, o LinkedIn, ele veio para isso e a gente queria relembrar alguns episódios aqui e falar um pouquinho do que impactou as pessoas. E uma delas, eu queria falar muito do Setembro Amarelo, que foi através do LinkedIn que a gente conseguiu dar um up, que foi a primeira live, que foi com o Dr. Henrique. E eu queria, Glaze, que você falasse dessa live um pouquinho, o que foi, o que agregou, o que o Dr. Henrique trouxe de conhecimento através do LinkedIn. Antes de falar da doutora Henrique, eu queria falar só da nossa parceira da Jéssica Moreira, porque Jéssica apoiou o nosso processo, Verdade, nosso Jéssica. projeto. Um beijo, Ela participou de Jéssica. todas as lives com a gente ali, apoiando, também indicando convidados. Mas nós começamos realmente com o doutor Henrique Cabral, um excelente psiquiatra aqui de Goiânia, e que veio, né, através de você, do trabalho que você desenvolvia na ACEP, um ser humano que eu falo que não é desse planeta. Ele não é desse planeta, esse doutor Henrique. O Dr. Henrique é uma pessoa maravilhosa mesmo. E através dele, do conhecimento dele, das dicas que ele pôde dar durante a live, eu tenho certeza que atingiu várias vidas naquele momento do Setembro Amarelo, que era tão pertinente. Existe muito julgamento, né? Setembro Amarelo é só um mês, por que não fala o ano todo? Por que não cuida das pessoas o ano todo? Nós cuidamos. O psiquiatra está ali cuidando, todos os profissionais estão desenvolvendo seu papel. Mas a gente não pode perder a oportunidade, se a gente tem, né, ali a questão do mês para poder falar, incentivar, por que não? O doutor Henrique contribuiu significativamente a respeito disso. E também, quero sim, eu quero falar um pouquinho do poder das conexões. Esse poder de conectar pessoas de onde as pessoas estão é uma ferramenta incrível. E hoje a gente tem as redes sociais para isso. Para conectar pessoas, gerar oportunidades, fazer network e, empreender. Então, esse poder que conecta as pessoas é incrível quando você tem as pessoas certas no seu network, que o negócio gira de uma forma incrível. E trazendo essa reflexão aqui pra gente, eu escuto muitas pessoas falando assim: Renata, como que faz network? Como que eu posso conseguir fazer network? Como que eu conecto com as pessoas? E Glaze vai me ajudar a falar sobre isso, sobre o poder de se conectar com as pessoas, né, Glaze? Como que é, por exemplo, eu chegar pra você hoje e falar assim: Glaze, eu sou uma pessoa que eu não consigo me conectar com as pessoas. Me ajuda, eu quero o processo, eu quero o NID para me ajudar a conectar com pessoas. Qual é o começo, Glaze? O que a gente precisa para que a gente possa aprender a fazer network? Identidade. É o primeiro passo, né? A nossa metodologia exclusiva foi criada para isso, para que a gente possa perceber as percepções que a gente precisa desenvolver para alcançar os nossos objetivos. O que te trava? É a comunicação? É a sua insegurança na hora da oratória, da hora da apresentação? É algum conhecimento técnico que você precisa desenvolver? Ou você tem um conhecimento técnico, mas não sabe como aplicá-lo no dia a dia, dentro do seu contexto profissional? Então, a gente usa identidade para poder estar mapeando e fazendo com que você tenha esse desenvolvimento e se conecte melhor com as pessoas, e principalmente do seu segmento, de forma bem personalizada. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui, porque, gente, essa pessoa, antes da gente ser sócia, ela foi minha coach. Porque eu não tinha uma boa oratória, sabe disso, né? Eu lia e treinava aquele texto, né? Treinava o texto para ler e falar: não, é isso aí. Só que eu sinto que quando a gente lê uma coisa, a gente não consegue passar a informação. E, Glaze, eu sei que você deu muitos cursos de oratória, de comunicação, e eu sei que você tem chaves, assim, eu sei que você tem coisas incríveis que pode agregar. E nesse episódio do LinkedIn, que a gente fala de conexão, a gente fala sobre conectar pessoas, de oratórias, de falar lives, rede social, stories.
Então, assim, eu sei que você tem um pouquinho aí na sua cabeça, na sua mente, dos treinamentos de comunicação e oratória. Fala um pouquinho pra gente. Boas dicas? Dicas ou, né, fala alguma coisa bem importante para impactar as pessoas que tá com vontade de se comunicar e com vontade de fazer e gerar novas conexões. Eu vou deixar algumas dicas. Para você que quer desenvolver uma oratória, ter uma presença, ah, seja para poder dar um treinamento, ou se posicionar mesmo no seu serviço, você é uma líder e quer, né, ser referência ali para os seus liderados, eu tenho 3 dicas essenciais. Primeiro, seja você. A segunda, seja você. E a terceira, seja você. De verdade. É, porque você forçar, você buscar ser uma cópia, você buscar replicar algo que não é seu, não vai funcionar. E aí, então, à medida que você entende que você precisa ser você e fazer aquilo dentro do seu conhecimento, as coisas vão ter êxito. Aí sim, você entendendo esse primeiro passo, você vai procurar estudar qual é o conteúdo que você precisa passar, ensinar de alguma maneira. Então, você precisa ter conhecimento técnico e científico. Num terceiro momento, o que você precisa? Estudar seu público. Para quem que você vai passar? Não adianta você ter uma retórica excepcional, você ter todo o conhecimento técnico de como fazer, fórmulas mágicas, mas e o seu público? Ele é auditivo, ele é sinestésico, ele é visual? Como é que você vai tratar o seu público? Então, você precisa muito entender com quem você vai falar. Não adianta você fazer um recrutamento de seleção para garçons que vai trabalhar em determinado lugar e você chegar lá com um padrão requinte pobre vão, por exemplo. É verdade. E é o inverso também. Como é que você quer contratar garçons que estão ali, que têm um estilo de vida, um atendimento diferenciado para trabalhar dentro do pobre vão? Então, a gente precisa saber a linguagem. Quantos processos de recrutamento e seleção eu fiz chegando cantando Racionais? Estudar o público-alvo, né? Estudar o público-alvo. Ele Com chega no certeza. pobre vão, aí é outra classe. Até a sua vestimenta para você, na hora de fazer a sua oratória, a sua comunicação, ela é importante. Então, se você vai tratar... Gente, eu estou usando o pobre vão, que foi nosso cliente, né? Foi nosso Que trouxemos ele cliente. para Goiânia. Então, assim, não adianta a gente chegar num nível de pobre vão de rasteirinha. Essa Não tem, alta. não tem Não, como. estou falando de vestimenta, gente. Estou falando de mitidez, não. Estou falando de vestimenta, daquilo que você quer comunicar, daquilo que você quer falar. Então, acho que o acolhimento é muito importante. E uma outra dica, esse que não posso deixar de ser esquecido. A comunicação, ela é 55% não verbal. Tudo você conquista primeiro sem abrir a boca. É o seu jeito, é o seu olhar, é o seu acolhimento, é o seu abraço, é o seu cumprimento com mão firme. Por favor. Gente, não pega na mão assim, não. Olá, Renata. Oi. Eu tenho certeza e segurança daquilo que você está fazendo, falando que você foi propor. Se E deixar eu olhar ficar nos olhos também, né, Glázio? Esse contato com os olhos gera muita credibilidade também, né, pra gente, né? Olhar assim, né, pra baixo. Me corta, porque senão eu vou ficar falando de comunicação oratória, que é um assunto que eu gosto. Então, mas Eu é vou por isso, falando muito. mas é por isso mesmo. E- É por isso mesmo que eu quero que você fale, porque o LinkedIn é Essas a conexões. comunicação, é conexão. E tem pessoas que tá querendo ser, e eu acho assim que é uma área que a gente pode explorar, porque você me explora, eu te exploro, e todo mundo se explora. Então, assim, eu quero realmente que você, nesse episódio, você foque muito nessa questão da comunicação, do poder da comunicação também, que são aquelas pessoas que estão morrendo de vontade de contar suas histórias, de fazer case das suas histórias, de poder passar algo igual como a gente está aqui hoje, contando a nossa história e agregando na vida das pessoas. Então, por favor, use esse episódio pra gente falar de comunicação. E se alguém perguntar assim, vocês desenvolvem como a questão do storytelling? Também dentro da identidade. Em algumas das sessões, se for dentro do seu processo, se for dentro dos seus objetivos, a gente desenvolve ferramentas do storytelling com a pessoa. A gente treina e faz com que ela aprenda Com esse certeza. momento. O poder da comunicação, da conexão, ele é importante, já que a gente quer ajudar pessoas, né? O nosso discurso enquanto RH, gestora de pessoas, é ajudar pessoas. É fundamental. Se não fosse essa conexão, se não fosse esse poder da comunicação, se não fosse as lives durante a pandemia que nós vivemos, como é que a gente ia ter acesso ao Dr. Henrique com tantas informações úteis para que a gente pudesse levar pessoas e salvar vidas? Porque eu tenho certeza que cada palavra que ele disse, de como se tratar, de como se olhar, de como ter o autocuidado, a autoestima, né? Os cuidados da saúde mental também, né? Exatamente. Falou na live A gente ia estar, o quê? Escondida dentro dentro de casa, dentro do trabalho, sem poder ajudar as pessoas. Não, e essa conexão, né, proporcionou isso. E não só o Dr. Henrique, eu queria falar aqui da Vitória,
que foi a primeira que trouxe o tema pra gente primeira, a segunda que trouxe a questão de carreiras de sucesso. Carreiras de Lembra? sucesso. Que foi uma live Lembro. maravilhosa, que teve uma tradutora, que foi deu tudo Lembro. certo, graças a Deus, a gente ajudou várias pessoas, teve feedbacks positivos, principalmente pessoas que estavam nos Estados Unidos presos Foi a sem saber o que primeira, fazer. foi a nossa primeira live em inglês com tradução Isso. simultânea, gente. Foi a minha primeira vez fazendo uma live em inglês com uma americana e tivemos a Vitória. a- A tradutora. a tradutora, que é a Lorena. Isso. Foi a Lorena. Lorena Foi a nossa, Biggs. a Lorena foi a nossa tradutora. A Vitória, ela é coach de carreira nos Estados Unidos. E a gente trouxe esse tema. Gente, foi excepcional. O quanto, assim, eu quero dizer para vocês, o quanto o poder da comunicação, o poder das conexões, ele abre as oportunidades para as pessoas numa dimensão muito, muito grande, né, Glaze? E essa live ajudou muitas pessoas. Então, assim, foi uma live excepcional. E um desafio para mim também, né? E na sequência a gente trouxe a Cristiane Santos. Ela é uma empresária brasileira, já também atua em nível internacional, e ela trouxe o tema de vendas, lembra? Aí a gente ensinou, deu várias dicas para as pessoas venderem o que fossem de criatividade, que fizessem dentro de casa para ocupar a mente, ocupar o coração e ainda ter uma renda enquanto passavam por aquele momento. Pergunta que não quer calar aqui, que a gente tem que fazer uns cortes, né? Esse tem que virar corte, esse vai virar corte. Pergunta que não quer calar. Para ser vendedor, é perfil ou a pessoa tem que nascer vendedor? E aí, o candidato chega para você e fala assim, Glaziele, eu quero vender. Como faz? Eu tenho que nascer vendedor ou eu consigo ser um vendedor? Então, do mesmo jeito que eu faço que você tem uma personalidade, né? Que a sua palavra que te define é a questão da espontaneidade, a minha é sinceridade. É perfil? É perfil. As pessoas podem treinar, mas a questão da naturalidade, da espontaneidade, não é o dom, acho que essa palavra dom não é muito apropriado, mas a pessoa tem que explorar aquilo que ela tem de melhor, ela tem que focar nas aptidões que ela realmente tem de melhor, que sabe desenvolver para apresentar resultado. Às vezes, eu não consigo enganar. Eu não consigo ver a pessoa ali lutando por um sonho que às vezes não vai ser realizado, não da maneira da expectativa dela. Tem a ver com personalidade, tem a ver com tudo que ela você quiser conquistar nessa vida. Se você treinar, você consegue. Não, eu quero ser vendedor, Glaze. Não adianta, eu não quero saber se eu tenho perfil, eu vou ser vendedor. Você vai ser vendedor. Só que umas pessoas chegam mais rápido pela personalidade. Era isso que eu ia falar agora. Então, às vezes você tá ali com foco em ser vendedor, mas você tem uma outra habilidade que você não percebeu ainda, que você vai ter mais desenvolvimento, mais prosperidade financeira, mais qualidade de vida, você vai ajudar mais pessoas a atingir, ou seja, você vai ter um propósito ali mais eficiente. Mas se você quer ser vendedor, vamos ser vendedor. A gente treina, desenvolve, você vai alcançar seu objetivo. Mas o que a gente sempre faz? Não vai perdurar. Mas eu acho que uma competência, em primeiro lugar, a pessoa é a comunicação, né? Para você ser um vendedor, você tem que saber comunicar. E eu acho que numa entrevista, se você pergunta como que é a sua comunicação, você gosta de se comunicar, como que você se define? E a pessoa vira para você e fala assim, eu odeio conversar muito, eu odeio me comunicar. Então, num processo seletivo, se você está numa vaga de vendas, isso vai jogar um banho de água fria, né? Então, assim, é bastante interessante, mas obrigada por você responder. Eu só tinha que fazer esse corte, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, né? De falar assim, Renata, eu não tenho talento, eu não nasci com esse talento. Então, a gente tem os dois caminhos, né? As pessoas que têm a sua competência e habilidades mais instinta, que já nasceu assim, que de uma forma lá atrás, como a pessoa foi criada com crenças e valores pelos seus pais, porque alguém deu valores para elas, né? Isso também afeta e influencia no profissional da pessoa no futuro, né? E vou usar o exemplo também que você disse no episódio passado da menina a respeito. Olha, eu não consigo ser como as outras influencers são, então eu vou tentar suicídio. Sabe, é essa a questão. Como é que você quer forçar a ser uma coisa que você não nasceu para ser, vamos dizer. Com certeza. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. No direito, a gente chama de hermenêutica jurídica. Eu tenho uma opinião, um ponto de vista, eu defendo isso, e você também tem o seu ponto de vista, e isso se chama hermenêutica. Então, esse posicionamento é personalizado, ele é meu. Eu acredito nas pessoas e eu vou ajudar naquilo que ela quiser, mas eu não vou deixar de falar aquilo que ela pode ser também.
tá? Porque às vezes as pessoas vão comentar, não, a Glass pode estar no conceito errado, tá? Mas é a minha hermenêutica, eu acredito no Com ser humano certeza, até o fim. com E também nós certeza. tivemos a oportunidade com a Mariana Ranhol de falar justamente isso, Com de certeza. negócios de sustentabilidade. Ah, eu quero ser vendedora. Ok. Aí com o que que ela foi trabalhar? Glass, eu quero ser vendedora, não importa qual o segmento. Aí ela começou com marmita fitness e foi para onde? Com sustentabilidade, Exato. com tecidos sustentáveis. Isso, foi Então, mesmo. descobriu o perfil dela, daquilo que ela se Verdade, adequava. verdade. Criar, né? Criação era o dom dela. Exatamente. Depois nós trouxemos também a doutora Amanda Saraiva, que falou a respeito dos óleos essenciais, para ter aquele autocuidado, já que a gente estava em casa, como que os aromas podiam ajudar as pessoas a serem menos ansiosas, menos depressivas. A gente falou também com a Helena. A Helena é uma empresária aqui de Goiânia, da moda fitness. Uhum. E o exemplo dela, como ela começou na garagem de casa fazendo feira, depois tem lojas na 44. Uau. Lembra? Acho que ela foi nossa E cliente também, né? dentro do Você, Covid, foi. você desenvolveu o trabalho com ela pelo A gente pelo fez início. algum trabalho com ela. Uhum. E aí, assim, mesmo no Covid, ela não parou. Então, ela deu exemplos dentro dessa conexão que a gente teve com ela, de como a gente, mulher, mãe, dona de casa, a gente ainda empreender e superar toda aquela fase que a gente estava passando. Então, gente, uma coisa dessa ferramenta que eu acho essencial, incrível, é de você passar o conhecimento e receber conhecimento. Eu acredito muito no mundo do desenvolvimento humano, e quando você passa o conhecimento e recebe conhecimento, você volta de uma forma super evoluída, que reflete na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eu acredito muito nessa troca, sabe, Glaze? Nessa troca de você agregar na vida das pessoas. Então, essa ferramenta do LinkedIn foi muito isso pra gente, sabe? A gente recebeu muito conhecimento, a gente passou muito conhecimento e a gente fez aquilo valer a pena, daquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, de valores. Porque quando você tem um propósito e missão de vida, qual que era o nosso propósito e missão de vida? Treinar pessoas, mas também estava envolvido de receber esse conhecimento também para que nós pudéssemos também nos desenvolver, né, Glazo? Então, assim, só falando sobre isso também, eu sei que você tem mais algumas outras pessoas também para falar. É, que como você foi pertinente agora, viu, dentro desse seu comentário. Por quê? A próxima pessoa que eu gostaria de comentar aqui foi a Francine, que foi uma fonoaudióloga, que nos acrescentou em conhecimento sobre a voz, sobre oratória. Ai, Gláucia, mas você não dá curso de oratória? E o que que a gente tem como lema, Rena, como valores? A gente não vê um outro profissional como concorrente. A gente abomina isso. Verdade. A gente gosta de unir esforços, de fazer conexão, de trocar conhecimento. Então, você foi muito pertinente antes de eu falar aqui da Francine, porque é importante essa troca de conhecimento, dessa conexão. E depois nós tivemos o Felipe Silva, que foi uma surpresa para mim. Olha o que o NID proporcionou de uma forma tão espontânea. Eu acho que nós fomos uma das primeiras pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de falar sobre o chat GPT no início. Foi. O Felipe, ele foi ele é um programador e um dos desenvolvedores do chat GPT, e a gente trouxe isso através do LinkedIn com o poder da conexão da Jéssica, conectando com a Jéssica, que conectou com o Felipe, e olha o que causou o LinkedIn. A gente trouxe informações de primeira mão a respeito disso. É uma. Esse produto, eu vou chamar de produto, não sei se eu chamaria de produto, mas eu vou chamar de ferramenta mesmo, porque acho que o produto é tão. Né? Essa ferramenta ela foi tão poderosa nas nossas vidas como pessoas que abriu tantas portas. Eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas e eu lá nos Estados Unidos, né? Minha trajetória de América, né? De não poder voltar para o meu país. Foi uma ferramenta que me ajudou muito. Eu, Renata, quando eu falo para vocês que passar conhecimento e receber conhecimento é um poder, não é para todas as pessoas. Foi incrível para mim porque eu também estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava enfrentando meu divórcio. E conhecer histórias de muitas pessoas, de saber que as pessoas estavam ali também passando pelos seus momentos internos, me fez também me dar mais força para continuar os meus propósitos. Então, essa ferramenta ela nasceu do meu coração, junto com a Glaze. E foi assim, eu fui uma das primeiras pessoas a ser impactada com ela. E eu só tenho a agradecer também. E a gente tem aí para 2026 novos episódios, novas lives com pessoas que estão, assim, animadas também para passar
falar um pouquinho do que elas fazem, se conectar, fazer essa diferença de como é e que não é. Então, foi excepcional. O LinkedIn foi algo assim que eu falo, gente, foi no coração. E através do LinkedIn também que nós trouxemos para o NID, mas mais para a sua vida, a Tila, a Soraya, que eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência, desse momento que você viveu, né, de trabalho com elas, e com a Carolina, que estava conosco. Então, gente, nesse processo do LinkedIn, eu pude convidar algumas pessoas que fizeram muita diferença na minha vida, nos Estados Unidos, profissionalmente principalmente. E uma delas que eu queria citar, que não foi pro LinkedIn, porque ela estava muito ocupada, a gente não conseguia com ela, que é a Morgana. A Morgana hoje atua lá nos Estados Unidos, ela tem um jornal. E, assim, a gente sempre convidava e ela com a vida dela muito ocupada. E isso, agenda cheia. E a Morgana foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na comunidade. E atualmente eu trabalho hoje pro jornal da comunidade, trabalho na parte de marketing. E Morgana sempre acolheu, ela fez o processo do Identity com a gente. Eu tenho uma foto com ela, a gente com os dedinhos assim. Então, assim, Morgana foi uma pessoa maravilhosa, que é conexão em pessoa. Ela é uma das pessoas que eu penso, assim, que como uma pessoa tem um propósito e missão tão forte, é uma líder comunitária, então estou muito feliz. Assim, ela não foi pro LinkedIn ainda, mas ela está no nosso cronograma do 2026. Mas essas duas pessoas, as três pessoas que a Glaze citou do LinkedIn, que foi a Tila, que foi uma pessoa que eu me conectei. Nós trabalhamos 3 anos juntas. E nós lançamos muitas coisas ali nos Estados Unidos, né? Eu fui trabalhar para ela como marketing, como criação de conteúdo. A gente teve a oportunidade de ir para o Nova York Fashion Week juntas. E ela foi uma das principais pessoas que fez parte de mim no meu processo de transição de carreira quando eu me tornei fotógrafa nos Estados Unidos, que eu vou falar no 4º episódio um pouquinho dessa, né? Mas a gente trouxe também a Tila para também falar dessa ponte, né, do empreendedorismo, como que foi, ela abriu a loja e tudo mais, e assim, uma pessoa maravilhosa, que eu só tenho gratidão no meu coração. E se hoje eu estou aqui, de volta no meu país, ela sabe que ela tem um dedinho dela, né, e ela sabe disso. Soraya também, que é uma mega empreendedora das unhas nos Estados Unidos, que também tem uma história incrível, admirável, que veio também para o LinkedIn para agregar com outras pessoas aqui, até essa parte do comparativo, né? A gente usou muito essa parte, como que era as donas de lojas dos Estados Unidos com as donas de lojas do Brasil. E Soraya também pôde agregar também isso também, como que estava indo o mesmo tempo, na mesma intensidade, porque era essa a função do LinkedIn também, para poder falar assim, o que está acontecendo de legal no mundo das unhas no Brasil e nos Estados Unidos. E o LinkedIn, ele fazia essa ponte, que era uma coisa muito bacana. E também não poderia deixar de citar a Carol, que foi uma pessoa que eu trouxe para minha vida recentemente, que eu falo assim, de 3 ou 2 anos para cá, que é uma pessoa maravilhosa, que me conectou. Quando eu falo conexão, é isso, né? Conecta com pessoas. Me conectou com esse mundo mais ainda das blogueiras, que me trouxe uma expectativa de visão diferente, né? E assim, a gente se conectou, gente, sem se conhecer pessoalmente, pelos nossos valores. Então, assim, ela é cunhada da minha cunhada. Então, quando eu fiquei sabendo dela, a gente se stalkeou nas redes sociais e ela me mandou uma mensagem, eu quero agregar com o projeto e tal, e a gente trouxe a Carol. E Carol agregou muito nessa parte de rede social, né? Ela é formada em moda e assim, super maravilhosa, e sempre esteve com a gente nos nossos eventos, me representando na parte de rede social. Então, assim, o LinkedIn foi isso, né, Glaze? Foi essa ponte de profissionais, assim, fortíssimos, né? Quando a gente olha para todos eles, a gente pensa assim, caramba, passou no LinkedIn. Então, assim, esse 3º episódio eu queria muito focar nessa questão do poder da conexão, do network, como fazer network, como ele te leva em outros lugares. E assim, é isso. Eu queria muito também, Glaze, que a gente pudesse falar brevemente, que a gente já está com o nosso tempinho acabando aqui, mas eu queria falar um breve momento de as pessoas que não sabem fazer networking. E eu queria exemplos de pessoas
que vão ter os seus networks frustrados. E um deles eu queria citar e eu queria que você comentasse. Gente, não existe a forma correta de você fazer network, tá? Não existe. Mas existe uma base para você fazer um bom network formado. E eu acho que uma delas é você ser quem você é, né? Transmitir a sua essência para o network que você está fazendo e não ser tão agressivo. Não leve os seus propósitos tão de forma de se promover. Porque, Glaze, a gente tem que falar pelo menos 5 minutos dessa questão da autopromoção, que é uma coisa que a gente sabe que a gente nunca fez. Porque hoje em dia, a autopromoção, ela se autopromover de uma forma tão escassa, de uma forma assim tão... Oi, Glaze, tudo bem? Eu sou a Renata, eu mexo com recursos humanos e eu tenho isso aqui para vender. Você acha que eu consegui conectar com a Glaze e fiz network com ela aqui agora? Não. Então, eu acho que são ferramentas, assim, são pessoas que realmente não conseguem fazer esse network. Eu queria, Glaze, que você comentasse os gafes do network, que as pessoas acham que tá fazendo network e não estão fazendo network. Eu acho que você pelo menos tem um ponto-chave, né, da questão da autopromoção, sem a pessoa ter estudado novamente o ambiente, o público, o segmento, né, e aquilo que realmente ela tem para oferecer. O que eu posso falar, que eu gostaria, que eu falo sempre, é que network é relacionamento. Você precisa construir relacionamento e depois você aproveitar a oportunidade que vai aparecer. É isso, é a chave do segredo do network, relacionamento. Se relacione com as pessoas certas, esteja no ambiente certo e preparado. Vocês têm que estar preparados para quando a oportunidade aparecer. Não sei o que falou isso, é Bernardinho. Esteja preparado. Se prepare. Bernardinho do Vôlei, que era o técnico. Se prepare. Ele é muito famoso, né, pela liderança dele, né? Sim, evoluindo o tempo todo. Você tem que ter em busca do seu conhecimento da preparação, que a hora que a oportunidade chegar, eu falei, estou pronto? O que é? Isso, é relacionamento, não é autopromoção. Então, se prepare, construa os relacionamentos. E depois se promova. Exatamente. O network ele é capaz de mudar vidas. E essa conexão, ela é fundamental. Vamos citar nosso próprio exemplo? Vamos. Hoje eu trabalho onde? Hoje eu trabalho para o Grupo Vida, que é uma rede de laboratórios que trabalha com vínculo genético e biologia molecular, que atende todo o território nacional. Já estamos em 2 países, se eu não me engano, em franca expansão, por causa de uma semente, de uma conexão que você proporcionou pra gente em 2015. Foi verdade, gente. A gente falou isso ontem, né? Sobre isso, como foi essa semente, né? Então, assim, conexão também que foi assim, foi propósito. Foi no tempo certo, propósito, e a gente conseguiu conectar e hoje a gente está colhendo frutos. E eu comentando aqui que essa questão dos gafes do networking, eu acho assim que hoje em dia as pessoas elas estão conectando de forma muito agressivamente de autopromoção. E eu acho que isso afeta muito futuramente, talvez não no primeiro contato, mas no futuro, quando as pessoas conseguem te ler realmente quem você é, você acaba tendo um fechamento de contrato, ou parceria, ou colaboração de forma muito frustrante. Então, acho que se você não dá tempo para a pessoa entender o seu propósito, missão e valores, eu creio muito que acaba que você não conecta. E aí você pode até gerar o primeiro contrato. Mas depois a pessoa ela vê realmente quem você é e acaba sendo frustrada. Então, comigo acontece, eu tento fazer network de forma muito orgânica, de forma muito assim, não intencional, de forma de falar assim, eu quero fazer e tudo mais, porque eu quero algo de volta. E não tem nada a ver com isso, mas eu penso assim, Glaze, que as pessoas hoje em dia precisam sim estudar o que é network, as pessoas precisam entender que o network te leva a lugares incríveis. E eu queria citar um exemplo antes da gente finalizar aqui, um pouquinho, rapidinho, brevemente, de como é um network sólido e bem-sucedido. Atualmente eu trabalho no McDonald's Corporation, eu trabalho no escritório do McDonald's dos Estados Unidos. E falar para vocês como que foi chegar lá, foi assim algo através de uma conexão.
E vocês não acreditam, eu vou contar pra vocês, vocês falam, não aconteceu, mas eu vou contar. Foi num chá de bebê que a minha amiga limpava a casa da filha do dono do McDonald's. Que esse dono do McDonald's, ele tem 89 McDonald's na minha cidade, todos da Carolina do Sul, alguns da Geórgia e alguns da Flórida. E foi nesse network, e eu vou falar pra vocês, sabem quem fez o network com a dona? O meu marido. Mas você sabe o que o meu marido contou pra dona? Ele contou tudo quem eu era. Então, quando ela escutou a história dele falando, opa, ele tá falando da esposa dele. E aí falou que eu era de recursos humanos e tudo mais. Aí, a conexão, o network, ele tava perfeito. Aí vem a parte que eu quero deixar para vocês, as oportunidades. Estejam prontas para as oportunidades, porque você não sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. E aí foi aí que aconteceu. Ela pediu o currículo e ela falou para mim, quando você estiver pronta para voltar no mundo corporativo, eu quero fazer uma entrevista com você. E aí veio aquela chave assim, mas eu não tô pronta para o inglês. Será? Eu tô fora do mercado de trabalho há 10 anos. Quando eu falo para vocês há 10 anos, gente, é corporativo. Não é que eu não deixei de investir em mim e tudo mais. Mas olha quanto foi grande isso. Foi uma conexão, Glaze, uma conexão certa, no lugar certo, com as pessoas certas, que sabia quem você era, para gerar... preparado e seu marido criou o relacionamento. Exato. Então, assim, hoje vai fazer 1 ano que eu estou no McDonald's e hoje ela fala pra mim, você é exatamente o que o seu marido disse. Então, eu falo muito sobre a questão disso, da verdade, da identidade, das conexões, de você desenvolver, de você estar pronto. Então, assim, é tudo ligado, né? E o LinkedIn faz essa ponte de linkar, de conectar com as pessoas. Então, assim, quero dizer pra vocês que... sou muito grata por todas as conexões que eu tenho feito até hoje. E Glaze, novamente, essa ferramenta eu tenho certeza que em 2026 vai abrir também muitas portas para as outras pessoas. E quero agradecer por vocês todos estarem aqui. Nós já estamos finalizando o nosso 3º episódio. Glaze, quer deixar uma mensagem? Que assistam novamente esse episódio quantas vezes for necessário até vocês entenderem o que é o poder da conexão, o que é o network, as dicas que a Renata deixou, porque isso é costumo dizer assim, um alicerce para o seu desenvolvimento profissional. Exatamente. A sua identidade, sua veracidade, aquilo que você é. Autenticidade. No ambiente corporativo faz total diferença. Ninguém sustenta máscara por muito tempo. E a sua produtividade, ela vai ter que aparecer em algum momento. E é isso aí. Estejam preparados aí para o LinkedIn e já vou falar para vocês. Você que quer participar do LinkedIn em 2026, aqui, sabe? Ó, vou deixar aqui, ó. Manda uma mensagem pra gente, manda mensagem pro NID. A gente tá esperando. Se você quer agregar com esse projeto, por favor, nos procure. Porque a gente vai ter o maior prazer, né, Glaze, de trazer essa conexão, de linkar o que você tem de melhor com outras pessoas. Qualquer lugar do mundo. E é isso aí, de qualquer lugar do mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês possam ter um bom dia e gratidão no coração. E é isso. Beijo.